Atenção! Este vídeo tem spoilers. Uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive esse ano aconteceu algumas semanas atrás, quando eu pude conferir numa sala de cinema o grande lançamento que a Netflix acaba de fazer na internet. O Irlandês, o novo filme de Martin Scorsese. E depois de alguns dias pensando sobre O Irlandês, eu posso dizer que já considero esse não só um dos filmes mais importantes da carreira de Scorsese, como também um dos mais importantes filmes de gangster de todos os tempos. Sim, é desse nível. Would you like to be a part of this history? Yes, I would. Claro, num primeiro momento, o espectador desavisado pode começar achando que isso aqui é o Scorsese tentando voltar à sua zona de conforto. Afinal, ele volta a um dos gêneros pelo qual ele é mais conhecido, histórias de gangues. E ele faz isso se reunindo com os dois atores que mais simbolizam esse lado da carreira do diretor, Robert De Niro e Joe Pesci. Então, num primeiro momento, é quase inevitável enxergar O Irlandês como se fosse o Scorsese querendo reviver a experiência de criar longas como Caminhos Perigosos, Os Bons Companheiros ou Cassino. Mas quando a gente termina de ver O Irlandês, a impressão que resta é outra. Aqui fica claro que Scorsese não tentou voltar a uma possível zona de conforto. É muito mais do que isso. Em O Irlandês, Scorsese revisitou um gênero que ele ajudou a redefinir décadas atrás para agora quebrar com as tradições que ele mesmo estabeleceu. Esse é o filme de um cineasta que reavalia sua própria obra para então nos entregar uma história de gangster diferente de qualquer coisa que já tenhamos visto. So, what happened to thank you? Thank you! Não me entenda mal, isso aqui ainda é claramente um filme repleto de assinaturas clássicas do Scorsese. O plano sequência com tracking, a presença de símbolos católicos, o uso de música popular, a narração em off, When I was young, I thought house painters painted houses. a cena com flashes de câmera. Fora, é claro, as parcerias antigas. Não só em frente às câmeras com De Niro, Pesci e Harvey Keitel, mas também atrás das câmeras. Afinal, na montagem temos mais uma vez Thelma Schoonmaker, a incrível editora que monta os filmes de Scorsese há décadas. Só que mais importante do que reconhecer os fatores familiares é descobrir quais são os elementos que fazem O Irlandês se diferenciar das demais obras de Scorsese sobre o mundo do crime. Nesse sentido, um dos elementos que mais me impressionou é a falta de glamourização. Em filmes como Os Bons Companheiros, Cassino e O Lobo de Wall Street, Scorsese nos apresentou homens que usam o crime para criarem vidas luxuosas para si mesmos. Assim, temos cenas da vida noturna, de festas, de mansões caríssimas e, é claro, de drogas. Então Scorsese criava narrativas divertidas e atraentes, mas também usava todo esse glamour para falar dos encantos e das frivolidades da riqueza vinda do crime. Mas em O Irlandês, não temos nada disso. A história de Frank não é uma de excessos, mas sim uma de austeridade. O ponto de vista aqui é de um operário comum que se une a mafiosos, mas que não parece ter muito interesse em deixar para trás o seu status de classe média. A vida de Frank consiste em circular em meio a fábricas, sindicatos, casas suburbanas, ruas escuras, e até mesmo quando somos levados a espaços luxuosos, o luxo jamais é o foco. Algo que vemos, inclusive, por meio da fotografia. Por exemplo, em Caminhos Perigosos e Os Bons Companheiros, são marcantes as cenas com uma luz avermelhada, que confere um ar de sedução e intensidade aos ambientes habitados pelos criminosos. Já em Cassino, Scorsese usa uma fotografia extremamente reluzente, trazendo um senso de esplendor e riqueza. Mas em O Irlandês, a fotografia é muito mais sóbria. Ainda temos cores e luzes fortes, mas em nenhum momento elas criam uma estilização excessiva. Junte isso a quadros mais fechados e você tem cenas onde o grande foco são as dinâmicas entre os personagens. Os insultos, as intrigas, as ameaças feitas com meias palavras. Esses são homens que não têm tempo de se preocupar com ostentações. Things have gotten out of hand with our friend again. And some people having serious problems with him. Fora isso, também me surpreendeu aqui a forma como Scorsese trabalha a violência. Em seus filmes de gangster, ele costuma apresentar uma violência espetacularizada, filmada com estilo. Seja usando uma fotografia de cor intensa, ou ressaltando o sangue,
ou usando uma câmera lenta, ou simplesmente deixando a cena se estender por bastante tempo para nos deixar absorver lentamente todo o horror do crime. Ou seja, não há apreensão alguma em chocar o público por meio da morte. Mas em O Irlandês temos algo bem diferente. Uma das primeiras cenas a provar isso é essa aqui. Scorsese prepara o momento com a sua característica câmera que segue os personagens. Mas quando chega a hora da morte, Scorsese simplesmente move a câmera para se focar num buquê. Ele pula o ato violento e vai direto para o símbolo de luto. E essa abordagem continua nos crimes do Frank. Eles são sempre rápidos e precisos, 5 segundos bastam. E tudo é registrado por uma câmera distante e fria. Assim, a cena acaba num piscar de olhos, sem requintes de crueldade, nem margem para o drama de uma vítima pedindo por clemência antes de morrer. A diferença entre as duas abordagens, então, fica mais aparente. Antes, a violência era apreciada. Agora, ela é meramente testemunhada. E ao mesmo tempo em que Scorsese nega a espetacularização da violência, ele desenvolve a morte de forma temática. Porque em O Irlandês, a morte não está só nos crimes que testemunhamos. Até mesmo os personagens que não são assassinados na nossa frente têm as suas mortes anunciadas com cartelas detalhadas. Então a violência não está somente no instante. A morte está constantemente à espreita, esperando para pegar todos que ousam entrar nesse mundo do crime. Toda essa falta de glamour e de espetáculo acaba levando a outro fator surpreendente de O Irlandês: o ritmo mais lento. Se Scorsese nos condicionou a ver suas histórias de crime terem um ritmo cheio de energia, aqui ele surpreende desacelerando a narrativa. O longa tem quase 3 horas e meia de duração, com dezenas de acontecimentos espalhados ao longo de décadas. E várias das cenas mais cruciais são desenvolvidas sem pressa, algo que se deve muito à paciente montagem de Thelma Schoonmaker. Além disso, se utiliza muito o silêncio. Claro, Scorsese sempre foi um mestre em dosar a intensidade de suas histórias com momentos mais calmos e silenciosos. Mas em O Irlandês, a paciência e a ponderação não são a exceção, elas são a regra. Esse estilo narrativo é fundamental para o filme porque ele se adequa perfeitamente ao protagonista de O Irlandês. Afinal, vemos toda a história de vida de Frank em flashback, com ele nos relatando o que aconteceu. Então, se Scorsese narra essa trama com ponderação, é porque Frank está no fim de sua vida ponderando sobre os próprios pecados com a sua característica austeridade. E se a violência não é apresentada como um show atraente, também é porque o Frank não quer glorificar os seus atos violentos, principalmente agora que ele mesmo está mais perto da morte e refletindo sobre como ele pode ser julgado por suas ações no pós-vida. Aliás, é nessa hora que fica ainda mais evidente toda a camada religiosa de O Irlandês, algo que era de se esperar de um diretor que tantas vezes trouxe o catolicismo como uma temática de sua obra. Em O Irlandês, a religião católica vem para fazer o filme ser não apenas uma trama de crime e castigo, mas também de pecado e penitência. Inclusive, se a gente fizer um paralelo entre O Irlandês e a vida de Jesus Cristo, essa história pode ser vista quase como um evangelho segundo Judas, reencarnado aqui na figura de Frank. Afinal, o criminoso passa décadas nutrindo uma amizade profunda com Jimmy Hoffa, para depois fazer parte do complô do seu assassinato e puxar o gatilho para acabar com a vida do amigo. Claro, Scorsese sempre gostou de contar histórias sobre homens que criam laços de amizade e depois traem uns aos outros. Isso está em quase todos seus filmes de gangster. Mas aqui a traição é mais complexa. Frank não age assim por pura mesquinhez, má fé ou vingança. Ele ama o Jimmy, mas ainda assim, ele não consegue ignorar as ordens que lhe deram de matar o amigo. Dessa forma, Frank se aproxima muito da versão de Judas que o próprio Scorsese dirigiu em A Última Tentação de Cristo. Esse Judas é o amigo mais próximo de Jesus, e ele só trai o Messias porque o próprio Jesus lhe disse que isso precisava acontecer.
Assim, Judas e Frank são dois homens que se viram contra os seus líderes queridos por sentirem que precisam seguir uma ordem de força maior. Sob essa perspectiva, até mesmo a primeira conversa entre Frank e Jimmy ganha o tom profético de quando Jesus anuncia que será traído. I heard you paint houses. Yes, sir, I do. E a partir dessa traição, chegamos no ato final do filme, vendo o fim da vida de Frank. E o fato de passarmos muito tempo acompanhando esse período revela como Scorsese quis ir além do tradicional arco de ascensão e queda que ele tanto abordou com seus filmes de criminosos. Se normalmente o diretor terminava suas histórias com apenas um relance da vida após a condenação penal, aqui ele quer ir além e perguntar: o que realmente vem depois da queda? O que uma vida inteira de crimes faz com o seu senso moral, com o seu psicológico, com a sua fé? No caso de Frank, o que vem são todos os castigos que só uma vida longa pode proporcionar. É ele sentir o isolamento após ver todos seus amigos morrerem. É ele se arrepender por ter arruinado sua vida familiar e não conseguir o perdão das filhas. E acima de tudo, é ele tentar conciliar sua grande traição com o fato de que ele ainda sente um enorme carinho pelo amigo que ele mesmo matou. Frank pode até tentar apagar o Jimmy Hoffa de seu discurso oficial com os investigadores, mas ele ainda preserva a memória do amigo até mesmo nos menores detalhes, como na forma de deixar a porta entreaberta na hora de dormir. O Irlandês então se prova um filme de gangster especial porque Scorsese não quis somente investigar como é viver no mundo do crime. Dessa vez, ele quis investigar também como é envelhecer no mundo do crime. Algo que faz todo sentido quando levamos em conta o ponto em que Scorsese está na carreira hoje, com 77 anos de idade. Sim, durante décadas, Scorsese e seus amigos injetaram nos filmes a típica energia de quem é jovem e sente urgência em viver e criar arte, sem pensar demais no que o amanhã reserva. Mas agora Scorsese é um veterano, um dos mais respeitados cineastas vivos, com mais de 30 filmes no currículo. A essa altura, Scorsese entende perfeitamente o que é envelhecer trabalhando décadas ao lado dos melhores amigos. E ele sabe como uma vida longa pode trazer novas perspectivas sobre nosso passado. E é isso que o Irlandês representa de certa forma. O Scorsese reavaliando seu legado cinematográfico e buscando uma nova perspectiva. Esse foi um diretor que redefiniu os filmes de crime feitos dos anos 70 para cá, ajudando a moldar as histórias modernas de gangues e inspirando centenas de cineastas que seguiram os passos dele. E agora, depois de décadas, Scorsese confronta seu próprio estilo narrativo tão consolidado para assim nos apresentar uma nova possibilidade para os filmes de gangster. Quando achamos que já sabemos como Scorsese faz um filme de gangue, ele vem e nos surpreende mais uma vez. E é essa reavaliação de paradigmas que me faz acreditar que O Irlandês já pode ser considerado um novo e importante capítulo do cinema hollywoodiano. Porque quando uma mudança de rumo dessas vem do próprio cineasta que ajudou a definir o cinema de crime no século XX, você pode ter certeza de que você está diante de uma obra essencial. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E eu tenho um recado importante para dar para vocês. Semana que vem eu vou estar em São Paulo para CCXP. Eu vou estar no evento na quinta-feira e na sexta-feira, dias 5 e 6 de dezembro. Então, se você também estiver lá, pode vir falar comigo, eu vou ficar zanzando pelo evento e eu vou justamente para poder me encontrar com vocês, poder tirar foto, trocar uma ideia. Então, se você também estiver lá, vamos conversar que vai ser muito legal. E pessoal, lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, considerem com bastante carinho se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a gente a financiar nosso trabalho e eu produzo conteúdos exclusivos para esse pessoal. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.